Fala comigo, pessoal, o que aconteceu de mais relevante essa semana no mercado global, mercado internacional? Vamos falar sobre isso aqui, vamos trazer alguns aspectos importantes. Acabou de sair a inflação lá nos Estados Unidos, pegando o ano inteiro de 2024, a gente teve dados positivos. Estamos vivendo uma montanha russa. Tem momentos que o mercado fala assim, o Fed não vai mais baixar as taxas de juros de forma relevante. E aí tem outros momentos que o mercado começa a falar, agora ele vai baixar as taxas de juros de forma relevante. Bom, o recado que Jeremy Powell e o pessoal lá do Fed está dando para o mercado é, vamos a cada dado de inflação e de desemprego soltar uma nota, soltar o que a gente espera para o futuro. Ou seja, vai ser pontualmente mesmo, a gente vai estar nessa gangorra aí, vai ter momentos que o mercado vai acreditar que a taxa cai, vai ter momentos que o mercado vai acreditar que as taxas vão cair de forma um pouco mais lenta, contrário aqui do Brasil, que nós já temos uma expectativa de alta para a taxa Selic até o final do ano, lá nos Estados Unidos não, a gente tem um momento oposto sendo vivido pelos norte-americanos. E olha que nós saímos à frente, nós tomamos a decisão primeiro de cair a Selic no momento certo, subir a Selic no momento certo. Aí vem o governo e faz essa cagada toda, não conseguem parar de gastar. Eu fiz um vídeo completo falando sobre isso, como está a dívida pública federal aí nos últimos 12 meses, o crescimento absurdo. Enfim, nosso objetivo nesse vídeo não é falar sobre o Brasil, mas falar sobre aquilo que realmente importa para o nosso patrimônio, que é o mercado internacional, principalmente para você que me acompanha aqui e investe de maneira certa, né? Bom, economia americana continua resiliente. A gente tem aqui dados de inflação um pouco mais a menos. Expectativa de juros para 2025 traz um pouco mais de otimismo para o mercado. O CPI aliviou, então a gente pode ter um pouco mais de tranquilidade aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Em 2,9% ficou a inflação americana até dezembro de 2024 no acumulado. A gente consegue ver isso de uma forma mais detalhada aqui nessa tabela, todos os meses do ano. E todos os meses do ano, não, nos últimos 6 meses. E a gente tem um acumulado aí dos últimos 12 meses de 2024, na verdade o ano completo, de 2,9%. E isso é bom para o mercado. Se a gente olhar o S&P aqui, ó, dia 13, dia 14, e aí aqui, ó, no dia 15, que foi ontem, quando saiu os dados de inflação, o S&P 500 voltou a subir. Tudo bem que quando a gente olha o mapa aqui das principais empresas do mundo, a gente pode olhar aqui, ó, no último dia, que algumas empresas estão caindo, Apple, Tesla, mas são empresas que se valorizaram muito também, tem esse momento de realização aqui, ó, de pegar os últimos 3 meses. A Amazon, por exemplo, subiu 18%, o Google aqui, que na verdade é a Alphabet, subiu 17%, a Nvidia quase 3%, Visa 13%, JP Morgan 13%, várias dessas empresas que fizemos recomendação de compra lá dentro da nossa caixa de análise, subiram muito forte. Então, naturalmente, claro que o mercado vai realizar, e aí a gente sabe que a galera quer realizar lucro quando a gente fala dos principais bancos, tá? S&P 500 subindo novamente, de forma gradativa, a gente pensa aqui sempre em longo prazo, nunca podemos esquecer dessa premissa aqui, mas é importante a gente entender o que está acontecendo no curto prazo também. Outro mercado que está feliz com as taxas de inflação CPI é o mercado de criptomoedas. O Bitcoin voltou a bater 100 mil dólares, Ethereum batendo 3,3 mil dólares, Solana também subindo 214 mil dólares nas últimas 24 horas. O percentual de Solana subindo foi 8%, de Ripple 16%. Pessoal, eu cheguei a comprar Ripple lá atrás a 14 centavos de dólar. Meu primeiro Bitcoin eu comprei a 900 dólares. Ver o mercado com esse tamanho de criptomoeda realmente é bem legal. É só para marcar, é só para validar aquilo que eu acreditei lá atrás, tá? Estamos falando de um mercado que hoje vale 3,5 trilhões de dólares. Na época, o mercado de criptomoedas não valia nem 200 bilhões de dólares, se eu não me engano. E aí um indicador legal de cripto, para a gente entender como está a ganância e o medo dos investidores, um indicador legal é esse aqui, ó, Fear and Greed Index,
que hoje está mais ou menos ali no meio. Então a galera não está com tanto medo assim e também não está tão gananciosa assim. Quando a gente vê o mercado extremamente ganancioso, é a hora que o Bitcoin ele pode ter seus riscos de queda aí de forma relevante. Da mesma forma, quando o mercado está com muito medo, esse índice ele apresenta isso, de repente pode ser um momento de compra. Não me balizaria só por isso, mas também é um indicativo legal. O que é um mercado extremamente ganancioso? É quando todo mundo está falando sobre aquilo. Você vai na padaria, o seu Zé ali que faz o pão, ele está falando de Bitcoin. Aí é um momento realmente para a gente tomar cuidado, né? Porque, cara, quando tá todo mundo falando de uma coisa, é que caiu na boca do povo e a gente tem que tomar cuidado para não comprar no momento errado, principalmente ativos que são tão voláteis assim. E pessoal, momento errado também, para quem faz aportes constantes e constrói uma carteira bem equilibrada por longo prazo, também não existe, tá? Isso aqui é de forma pontual, porque eu sei o quanto a psicologia financeira é importante para vocês. Outro dado é o óleo Brent, que voltou aos patamares de $80. E por que eu tô falando do óleo Brent aqui, do petróleo, do preço do petróleo? Porque a gente tem tensões comerciais o tempo inteiro lá nos Estados Unidos, com China, com o pessoal da OPEP, Rússia, Irã, e isso tudo afeta nossas empresas petrolíferas, além, claro, do nosso bolso, já que nosso transporte é feito ele só é possível através de combustíveis. Então o petróleo ele é muito importante e o Brent ele volta a subir ali acima dos $80. As empresas petrolíferas como Chevron, ExxonMobil, elas têm um meio de caminho ali onde o preço do petróleo costuma fazer com que a empresa ela saia de um ponto de deficitário para lucrativo. Tudo bem que essas duas empresas são muito equilibradas, mas empresas de petróleo de maneira geral têm esse aspecto de depender muito, empresas commoditizadas dependem muito do preço do petróleo. Então a gente sempre fica de olho nisso também. Bom, falando mais alguns outros aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Temporada de balanços geralmente começa com os bancos Wells Fargo, Goldman Sachs e Citigroup reportando resultados acima do esperado na média. Isso é importante, o setor bancário está bem representado e vai sair o Bank of America e o Morgan Stanley em breve. Bitcoin acima dos $100 mil, voltou a passagem, já falou disso. Brent acima dos $80, também falamos sobre isso, importante. Minério de ferro, ele tem uma alta sustentada pelos estímulos econômicos lá da China e tem uma certa instabilidade com o yuan, que tem variado. Tudo bem que os chineses eles querem que o yuan se desvalorize menos para eles exportarem mais, isso é legal para eles. Mas a gente tem um ponto aqui de inflexão, tá, para a China. Ao mesmo tempo que a China ela precisa de alguma forma reativar a economia, que tem crescido aí em torno de 4% ao ano aí no último ano, mas eles querem que o consumo interno também passe a ser relevante. Então existe uma transição entre um país que depende fortemente no seu PIB de investimentos massivos e exportações para dentro de um consumo no país mesmo. É um mix, já aconteceu com outros países asiáticos, como o Japão, já aconteceu também com os Estados Unidos, na época de ouro, quando os Estados Unidos estavam crescendo muito, investindo muito em infraestrutura. A China está nesse período, então existem diversos pontos importantes para os chineses baterem o martelo lá, para que a China continue crescendo, tá? Outro ponto importante aqui que a gente tem aqui é a política do governo Trump, já falamos sobre isso. Existem potenciais tarifas, principalmente com os chineses, que podem fazer com que a economia americana fique mais fechada. E esse ponto é importante porque a economia americana ficando mais fechada pode, de alguma forma, prejudicar alguns mercados externos. Isso é um ponto de relevância. Por outro lado, o Donald Trump deixou claro que quer diminuir a linha de imposto das empresas lá nos Estados Unidos. Então a gente pode ter um estímulo, pode ter as empresas se tornando um pouco mais
rentáveis, mas sanções econômicas elas costumam machucar não só de um lado, mas os dois lados. Vamos ver como que o Donald Trump, o novo governo, vai trabalhar em relação a isso. Outro ponto é que restringindo a imigração lá nos Estados Unidos, que também é uma das plataformas de governo, a gente pode afetar a mão de obra americana de uma forma relevante, pode elevar os custos salariais dentro do país, e isso pode voltar a ter algum impacto na inflação, e nós brasileiros, nós dependemos, não só nós brasileiros, mas como o resto do mundo, dependemos de como vai a taxa de juros americana. Se você pode investir numa economia segura, ganhando percentual em dólar relativamente alto, para que você vai investir numa economia emergente? Vai investir em Brasil, México, vai investir em Índia? Então, as taxas de juros americanas, elas são muito importantes para o mundo inteiro, tá? Então, ponto de atenção, se de fato tivermos um choque lá dentro do país, dentro dos Estados Unidos, e o custo de mão de obra subir de forma acelerada, pode ser que o CPI americano, que ficou dentro da meta, conseguiu ser controlado em 2024, pode ser que em 2025 isso desacelere na cabeça do Fed ali as projeções para frente de diminuir a taxa de juros, que aparentemente, como eu falei, deve cair de uma forma um pouco mais acentuada, mas se os dados de inflação voltarem a vir acima do esperado, isso cai por terra, como eu falei, essa montanha russa é importante. Outro ponto importante de atenção também que eu deixei aqui pontuado é que o déficit público dos Estados Unidos, a dívida americana passou dos 35 trilhões de dólares, e existe um ponto que é relevante aqui. Donald Trump trouxe até Elon Musk para fazer parte do seu time para poder tornar o país mais eficiente, diminuir o custo da máquina pública para tentar diminuir essa dívida americana que pode ser rolada ainda mais para frente, aí o custo de dívida fica mais alto. Enfim, eu falo um pouco mais sobre isso, mais especificamente do Brasil, num outro vídeo aqui do canal. Explico como que acontece, quanto que a dívida pública lá impacta no pagamento de juros. Claro que o nosso Brasil aqui, a gente tem um nível de endividamento de 7,2 trilhões, e a gente paga de juros aí quase 12%, 11,5%, ou seja, mais de 800 bilhões de dólares, aliás, de reais por ano o Brasil está pagando de juros. Nos Estados Unidos esse número, esse percentual, ele é mais baixo, mas toda vez que o país precisar rolar para frente e esse nível de endividamento ele ficar mais caro, com as taxas de juros mais altas, isso pode ser prejudicial. Então também é um ponto de atenção. Vamos ver o que o governo americano vai fazer para conseguir estabilizar principalmente os gastos públicos sem elevar a carga tributária. Existem as sanções que pode elevar as taxas em relação ao que os Estados Unidos comercializa com outros países, mas dentro do país, se a gente tiver as empresas pagando menos imposto, a gente pode ter um estímulo econômico e aí pode ter essa compensação, tá? Não necessariamente cobrar mais imposto traz mais arrecadação, tem uma curva que isso para de fazer sentido, né? Quando o imposto ele fica muito elevado, as pessoas param de produzir ou então elas começam a sonegar e isso prejudica a atividade econômica. Resumindo, a atividade econômica dos Estados Unidos está resiliente. A inflação fechou em 2024 dentro da meta, ok. O mercado de ações gostou, a gente mostrou isso. O petróleo Brent voltou a ficar acima de 80 dólares. Bitcoin bate 100 mil dólares novamente. Tudo isso dentro de uma conjuntura de que em 2025 parece que teremos um mercado mais estimulado. E aí a gente pode ter, por exemplo, os REITs voltando a performar melhor. O mercado, principalmente de varejo dos REITs, pode voltar a ter uma performance legal lá nos Estados Unidos para quem investe em REITs. Inflação e a taxa de juros impactam diretamente todos esses ativos, tá bom? Se você gostou desse conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, você é louco, toca aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo aquilo que a gente posta sobre o mercado global, sobre empresas, sobre ETFs, principalmente em moeda forte aqui no canal. E se você ainda não me conhecia, eu sou Thiago Armentano, analista de ativos imobiliários, chefe do setor de análise do exterior lá da casa de análise Simpla Clubs. Tamo junto, um grande abraço, vou deixar esse outro conteúdo aqui na tela para você me acompanhar.